Olá pessoal, aqui é o Mário Trentin, vamos para mais um Gestão e Projetos, é isso aí. Bom, o assunto de hoje é equipe do projeto, o que fazer quando a sua equipe do projeto não quer trabalhar com você, né? Equipe ruim, equipe que não produz, pessoas que não fazem as entregas que elas deveriam fazer, que não cuidam das suas próprias responsabilidades, né? E esse sempre foi um assunto que me chamou muito a atenção, por quê? Porque eu vejo a dificuldade das pessoas que trabalham comigo nas equipes, e eu também já fui membro de equipe do projeto. Então, em primeiro lugar, eu quero falar para você como membro de equipe de projeto. Depois eu quero falar para você como gerente de projetos. E aí dizer que coisas que você pode fazer para tentar melhorar essa situação, né? Porque o que acontece? Como membro de equipe do projeto, eu me lembro quando eu comecei a trabalhar como engenheiro, e a grande dificuldade que eu sentia é que eu trabalhava em várias coisas, assim como você. Provavelmente você está trabalhando em operações, né? Eu trabalhava em manutenção, eu trabalhava em alguns projetos, eu trabalhava numa série de coisas, mais as atividades administrativas. E era muito difícil conseguir balancear todas essas coisas. Então, às vezes, o seu membro de equipe do projeto, ele não tem uma boa organização pessoal do tempo. E aí o que acontece? Ele vai sempre dedicar mais energia àquilo que é mais urgente, ou seja, aquilo que é para amanhã, vai atrasar as coisas que são do seu projeto, porque o projeto está sempre no longo prazo, e ainda tem a dificuldade de quando você trabalha em organizações matriciais, o gerente do projeto ainda tem que competir com o gerente funcional. Ou seja, eu como engenheiro eu queria mais responder ao meu chefe funcional, que era o diretor técnico, do que responder aos gerentes do projeto, dos projetos aos quais eu fazia parte. Então essa é uma dificuldade. E aí muito gerente do projeto chega e fala: ah, Mário, mas é tão difícil, porque eu não tenho toda a autoridade que eu gostaria de ter, eu não sou chefe das pessoas, eu não posso demitir ninguém, eu não posso dar aumento. Acontece o seguinte: poucos gerentes de projeto têm esse tipo de autoridade. Na verdade, a nossa autoridade é mais em termos de um poder referencial, um poder de você ter persuasão e influência sobre os membros da equipe do projeto, do que um poder de autoridade legítimo ali, ou seja, alguém dizer para você que você vai poder mandar em todo mundo. E mesmo assim você vai ter que gerenciar o projeto. Não adianta você falar: ah, Mário, mas eu não tenho toda a autoridade, então não posso gerenciar o projeto. O que eu descobri ao longo desses anos, trabalhando com as equipes dos projetos, e aí depois eu vejo como eu era membro de equipe do projeto, que a minha grande dificuldade era que eu não tinha a visão do projeto todo, eu não sabia quais eram os objetivos do projeto, nem a importância do projeto. É meio que aquela historinha, você já deve ter ouvido essa historinha umas 10 vezes, aí, milhões de vezes talvez, né? Que é aquele cara que está construindo a igreja, e aí você chega e pergunta para ele, ele fala: ah, eu estou colocando um tijolo. O outro, enfim, ninguém tem a visão de que está construindo uma catedral. Por que não tem isso? É culpa do membro da equipe do projeto? Não, é culpa sua como gerente do projeto, culpa minha como gerente do projeto, que não provê visão, que não dá os subsídios para que o membro da equipe do projeto possa se engajar. Tá? E quando eu comecei a trabalhar de gerente de projeto em projetos maiores e também vendo as equipes part-time que eu tenho trabalhando nos meus projetos, eu me lembro exatamente como se fosse hoje, né, em 2012, mais ou menos, 2013, em que eu estava trabalhando com uma das pessoas que era analista de requisitos de um projeto meu, a Carol, e aí ela não entregava as tarefas dela e eu sabia que era um profissional excelente, um profissional sênior de grande qualidade, mas com várias tarefas atrasadas. Eu sentei com ela e falei: Carol, o que está acontecendo? Ela falou: Mário, é o seguinte, é que as tarefas que você me dá são muito grandes e daí eu não consigo executar e assim as outras coisas aparecem na frente, eu vou fazer as outras coisas e depois eu me sinto culpada que eu tô atrasado com o projeto. E eu parei para pensar: poxa, eu tô dando tarefas para Carol, tarefa de um mês, tarefa de 2 meses, aí ela não sabe por onde começar, fica com a síndrome do estudante. Eu chego e falo, por exemplo, que você tem que definir o design da máquina, e aí a pessoa: poxa, e agora? Não, tenta dar tarefas semanais para sua equipe do projeto. Eu sei que tá muito trabalho pro gerente do projeto, sabe? Mas você pode sentar do lado do membro da equipe do projeto e pedir para ele definir as tarefas com você, que é o que eu tenho feito com muitas pessoas que trabalham comigo, né? Então eu sentei do lado do Anderson, falei: quais são as tarefas que você vai fazer nessa semana? E ele definiu as tarefas, colocamos lá no cronograma ou colocamos no planner, e aí a partir daquilo a pessoa consegue entregar os resultados. E então, essa definição de tarefas, que é um papel do gerente do projeto, ela precisa ser muito bem feita. Se ela não for bem feita, você vai acabar tendo dificuldades com a sua equipe. Então muitas vezes a gente está pensando que a equipe é preguiçosa, que o pessoal não gosta de trabalhar. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu posso te dizer aí com 90% de certeza
E eu li um livro muito bacana também que me ajudou bastante nesse aspecto de liderança, que se chama Extreme Ownership, é um livro muito bacana, depois eu vou colocar ele aí no link também, Extreme Ownership, que é um livro do Jocko Willink, que inclusive ele tem a dicotomia da liderança, que é o Leadership Dichotomy, é outro excelente livro. E daí ele fala sobre os Marines, né, a elite americana ali, os SEALs. E aí ele fala, poxa, então a gente tava lá num treinamento e aí tinha uma corrida de bote, né, que o pessoal vai lá remando e o time que chegava por último tinha penalidades e tal, e aí o time chegou por último. E aí o mesmo time chegou por último de novo, o mesmo time chegou por último de novo. E ele, que era o oficial que estava supervisionando isso, aí ele falou, poxa, vamos fazer o seguinte, vamos trocar só o líder do barco. Pegou o líder do barco que estava em primeiro lugar, trocou com o líder do barco que estava em segundo lugar. Isso é uma história verídica. E daí o barco que estava em segundo lugar, ele não terminou em primeiro, mas ele ganhou muitas posições. Ganhou muitas posições. E o barco que estava em primeiro lugar, quando pegou o líder do último barco, ele caiu várias posições. Ou seja, muitas vezes o ruim é o líder, não é a equipe. Sabe por quê? Aí depois ele parou e ele foi fazer o debriefing, foi entrevistar, né? Chegou lá pro líder do que antes estava no primeiro barco, foi mudado pro último barco e conseguiu ganhar posições. Ele falou, cara, o que você fez com esse pessoal? Ele estava em último em todas as rodadas, o que você fez? Ele falou, cara, eu defini meta para eles. Eu defini que a gente ia chegar em primeiro só nos próximos 100 metros, só nos próximos 100 metros, olho no próximo 100 metros, atingir o próximo 100 metros, olho no próximo 100 metros. Ele sincroniza as batidas na água, enfim. Comandos simples, mas objetivos para ter o alinhamento da equipe, para ter o engajamento da equipe. Então muitas vezes a gente está dando orientações ou está dando direcionamento para a sua equipe que é incompleto, que é confuso, que é difícil de executar. E aí depois a gente acha que todo mundo, né? Às vezes até o pessoal fala, pô, o pessoal não gosta de trabalhar, minha equipe é todo mundo vagabundo, né? E não é. Não é. Então você precisa pegar a sua equipe e tornar a sua equipe melhor. É claro que se você receber uma equipe de elite, né? Você recebeu o pessoal na NBA, ótimo, você vai ficar em primeiro lugar ali. Mas se você recebeu pessoas não tão boas quanto aquilo, o seu dever como gerente de projetos é desenvolver essas pessoas. Então, à medida que eu fui aplicando essa coisa de definir atividades, de procurar entender melhor os meus membros de equipe do projeto, isso me ajudou demais e eliminou um peso como gerente de projetos de que eu me sentia sobrecarregado, tinha que fazer todas as coisas. E hoje, quando eu tento falar isso para as pessoas, né, algumas pessoas entendem isso. Espero que você tenha essa sacada de entender e de aplicar. Outras pessoas ainda não entendem até hoje. Então, a semana passada mesmo, eu estava com um grupo de gerentes de projeto numa empresa onde nós estamos implementando escritório de projetos. E aí eu falei para eles, olha só, por que os projetos não estão andando? Eu entrevistei alguns gerentes de projeto deles e o pessoal dizia assim, Mário, o projeto não está andando por causa de mim, que eu sou o gerente do projeto. Eu sou o gargalo desse projeto. Porque eu não tenho tempo de explicar para as pessoas o que elas vão fazer, então eu acabo fazendo tudo sozinho, as pessoas não fazem o que elas têm que fazer e eu absorvo o que elas estão fazendo. Eu falei, você tem noção, né? Eu falei, Rodrigo, você tem noção de que isso que você está criando é uma bola de neve? Porque sempre vai piorar. Então você está executando o trabalho sozinho, você está desengajando a equipe. O que a equipe vai fazer? Vai ficar cada vez mais desengajada. O que vai acontecer com você? Vai ficar cada vez mais sobrecarregado. Você nunca vai conseguir gerenciar projetos maiores, você vai começar a ter fracasso nos projetos que você tem, isso vai prejudicar a sua carreira. Ele falou, pois é, né? Eu falei, pois é. Então, olha só, se você não designar atividades para a sua equipe, não investir o tempo para definir bem essas atividades, para você poder prover orientação, direcionamento e a supervisão, que é o seu trabalho como gerente de projeto, você vai ficar sobrecarregado e, além de ficar sobrecarregado, você vai destruir o relacionamento da sua equipe. E aí ele começou a se preocupar um pouco mais com isso, né? Até me mandou mensagem essa semana, acredito que esteja aplicando, e você vai ver como é que a coisa muda. Então eu designo responsabilidades, mesmo que a pessoa trabalhe só 1 hora por dia no meu projeto, 1 hora por semana no meu projeto, part-time, eu designo uma responsabilidade para ele, eu coloco isso na minha matriz de responsabilidades, na minha matriz RACI. E aí as pessoas vão executar aquela coisa. E elas gostam de executar as coisas quando está claro o que precisa ser feito, quando elas têm as ferramentas. Isso é muito importante. Desenvolver a equipe não é bom para a equipe apenas, é bom para você.
como gerente do projeto, porque senão você vai realmente ficar sobrecarregado, né? Como vários outros gerentes de projeto que eu vejo nessa questão. Então, se você quer que a sua equipe trabalhe, você precisa definir as atividades, as responsabilidades claramente, que sejam tarefas pequenas, gerenciáveis, que esteja claro para elas o que elas precisam fazer. Então, à medida que você começar a fazer isso, você vai ver que o gerenciamento de projetos ganha outra escala. Eu posso dizer hoje que eu tenho a capacidade de gerenciar projetos talvez 10 vezes maiores, 20 vezes maiores do que o que eu tinha alguns anos atrás. Por quê? Por causa de eu ter desenvolvido isso, uma capacidade de criar tarefas, criar planejamento, designar isso às pessoas, prover as ferramentas certas, os processos certos, e aí sim eu atingi os objetivos meus como gerente de projeto, do meu projeto e da minha equipe. Então, se você está fazendo tudo sozinho, tem alguma coisa errada, você precisa rever esse seu comportamento como gerente de projetos, porque está prejudicando você, a sua equipe, o seu projeto. Um grande abraço e até a próxima.